Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar vocês a estar se inscrevendo no canal. Estamos aí na plataforma TikTok, plataforma do YouTube, ativando notificações, você é sinalizado com o seu conteúdo novo, tá bom? E quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm feito a sua inscrição nos nossos canais. Deus abençoe a vida de vocês e tem ajudado também a propagar cada momento de reflexão que nós temos trazido aqui. Esse é o objetivo, que essa palavra que nós temos aprendido, que estamos aprendendo a cada momento de reflexão sobre diversos temas à luz da palavra de Deus, que venha alcançar mais pessoas. E eu agradeço muito a Deus por vocês que estão fazendo isso, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre este tema. Os 144 mil, eleitos ou simbolismo? O que nós podemos aprender sobre os 144 mil? Né? Então vamos lá, pessoal. Os 144 mil, primeira coisa, é um dos textos mais usados para confundir, dividir e criar exclusivismo na fé cristã. Mas o Apocalipse não foi escrito para esconder a verdade, e sim para revelá-la. Então, vamos ver primeiro tópico para ver o que nós podemos aprender. O contexto do livro de Apocalipse. Vamos ver o contexto. Primeiro, vamos analisar aqui. Quem são os 144 mil? Precisamos perguntar como o Apocalipse fala. Porque assim, o Apocalipse é um livro apocalíptico, cheio de símbolos. Números no Apocalipse não são matemáticos, são teológicos. Por exemplo, o 7 é a perfeição, 12, povo de Deus, e 1000, plenitude e totalidade. Mas para ficar um pouquinho mais direcionado, vamos ler qual é o texto em Apocalipse. Então vamos olhar aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Então, Apocalipse, como nós dissemos, é um livro apocalíptico, simbologia. Temos ali, repetindo novamente, o 7, perfeição, 12, povo de Deus, 1000, plenitude e totalidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Diz assim, revelação de Jesus Cristo. Vou pegar só até a vírgula aí. Revelação. A palavra revelação, no original, quer dizer apocalipsis. Então, a palavra apocalipse quer dizer revelação. Não confusão. Ok? O número 144 mil. Agora, o que significa nesse tópico 2? Vamos voltar lá. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Então, assim, eu vi o número dos que foram selados. Foram selados 144 mil de todas as tribos de Judá. Então, vamos para a matemática. 144 mil seria igual a 12 vezes 12 vezes 1000. Porque são 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Ok? Aí tem o antigo pacto e o novo pacto. Multiplicado por 1000, igual a uma totalidade completa. Então, nós tiramos uma conclusão baseada no seguinte. Não está falando de um grupo literal limitado. Fala da totalidade do povo de
Deus. Terceiro ponto. As tribos listadas não são literais. Vamos aqui a partir do versículo 5 até o versículo 8. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Ok? Aí vamos olhar para o problema para a leitura literal. A tribo de Dan não aparece. Manassés aparece, mas José também. A ordem das tribos é diferente do Antigo Testamento. Então, se fosse literal, teria que bater exatamente com o Antigo Testamento. E não bate. Isso prova que não é Israel étnico, mas um Israel espiritual. E nós temos uma referência ali no livro de Romanos. Apocalipse é complexo, pessoal, de compreender. É complexo. Mas não é difícil. Livro de Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim: Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Mas estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Livro de Gálatas. Capítulo 3, versículo 29 diz assim: E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ok? Quarto ponto. Virgens. Vamos lá novamente. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Então, não se contaminaram com mulheres. Então, aqui não está falando de estado civil. E aqui não está falando de uma condenação de casamento. Tanto que nós temos uma referência lá no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, uma linguagem simbólica aqui, para a gente fazer uma analogia do texto. Adultério espiritual seria a idolatria. Pureza igual fidelidade a Cristo. Então aqui é uma linguagem simbólica. Por isso que nós temos que ter discernimento, porque o Apocalipse ele tem partes literais e partes simbólicas. Vamos ali para o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 diz assim, ó: O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometia a um único marido, Cristo, querendo apresentá-lo a Ele como uma virgem pura. Ok? Quinto tópico, os 144.000 e a grande multidão. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz assim, ó: Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas.
de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, houve o número 144 mil. Houve o número 144 mil. Vê uma grande multidão incontável. O que ele ouve em símbolo, ele vê em realidade. Então, tem dois modos de descrever o mesmo povo. 144 mil, povo selado, ou como também grande multidão, povo glorificado. Questão de vestes brancas, né? Sexto ponto, o perigo das interpretações exclusivistas. Então, assim, quando alguém diz só os 144 mil serão salvos, aí isso aqui vai contrariar muita coisa. Primeiro que vai contrariar Apocalipse 7:9, que foi esse que acabamos de ler aqui, ó. Vai contrariar isso. Outro, vai contrariar também João 3,16, bem conhecido. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E contraria também livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, ó, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos. Não são só 144 mil. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Todos. Não só os 144 mil. Então, se eu tiver uma interpretação exclusivista deste texto, vai contradizer Apocalipse 7:9, João 3:16 e 1 Timóteo 2:4. E outra, o Cordeiro não morreu por uma elite numérica, mas por uma multidão redimida. E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Os 144 mil, 2 pontos aqui, não são uma seita, não é um número fechado e não é uma elite espiritual. Os 144 mil, eles representam todo o povo de Deus selado, fiel e redimido, vivendo em santidade e lealdade ao Cordeiro. E ali no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, diz assim, ó, estes são os que não contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícia a Deus é o Cordeiro. Então, segue o Cordeiro para onde ele vá. Então, segue o Cordeiro, é seguidor. Quem que é o Cordeiro? Jesus Cristo, seguidor de Cristo. Amém, pessoal? Pode se tornar um pouco complexo na inicialização, mas não tem muita dificuldade em compreender esse ponto, porque temos que ter esse discernimento sobre os 144 mil e que não seja algo exclusivo, porque os 144 mil representa todo o povo de Deus, selado, fiel, redimido, vivendo em santidade e lealdade com Cristo. E aí, pessoal? Palavra fantástica, didática, nos instrui, nos ensina. Acredito que falou com você, que você aprendeu, assim como eu aprendi também. E se você aprendeu, compartilhe, mande para alguém. Nos ajude a propagar essa reflexão. Eu acredito que tem pessoas que de repente não viu essa interpretação. E aqui nos comentários, pessoal, vocês podem expor a opinião de vocês. Concordo, não concordo. Outra coisa a acrescentar, coloque aí. E sugestão de temas, pessoal, coloque aí também sugestão de temas, para que a gente venha aí trazer temas, para que a gente venha refletir neles e aprendermos juntos aqui. Ok, pessoal?
Pessoal, então é isso. Pedimos a Deus que Deus venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento para fazer aquilo que recebe o joinha de Deus. Porque se for esperarmos o joinha do homem, às vezes o joinha do homem não bate com o joinha de Deus. Então, que venhamos a pedir a Ele muito discernimento nessa caminhada aí, tá bom? Pessoal, então é isso, por hoje é só, Deus abençoe, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, e assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.